Glória a Deus, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nessa noite, nós decidimos desafiar. A Bíblia diz, a carta escrita aos Hebreus, capítulo 11, e que mais diria? Faltar-me-ia tempo de contar a história de Gideão, Baraque e de Sansão, e de Jefté, Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiças, alcançaram promessas, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram força. Na batalha se esforçaram e puseram em fuga o exército estranho. Eu queria saudar a todos com a graça do Senhor Jesus e dizer a todos nessa noite que o Senhor Jesus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e é por isso que nós temos que entender que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem. E eu convido a você nessa noite para junto conosco adorar, engrandecer o nome do Senhor, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Olha assim comigo, Senhor Jesus, aqueles que estão fracos na fé, vai aí Jesus na casa dele, dá um abraço, restaura a fé dele, Jesus, a esperança, a confiança, a certeza de que tu tens o melhor para a tua igreja. Nessa hora, Jesus, queremos apresentar, porque tu és lindo, tu és poderoso. Leva-nos à sala do trono. Vai ali, Jesus, com o teu poder e glória. Pega-nos em teus braços, leva-nos à sala do trono e restaura a nossa saúde espiritual, restaura a nossa saúde mental e ministra da tua unção sobre nossas vidas. É o que nós te suplicamos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Vamos adorar o Rei dos Reis. Nessa noite dizemos, Senhor, que quanto Ele é lindo, quanto temos sede e vontade de vê-lo, de olharmos face a face, assim como Moisés teve o privilégio de olhar a face do Senhor. Nessa noite, quero que você, dentro da sua casa, louve junto conosco, adore em espírito e em verdade, dizendo, Jesus, eu quero te ver. Jesus, eu quero ser tocado pela tua glória, eu quero ser cheio da tua presença. Jesus, eu quero dizer o quanto tu és lindo, Jesus. O quanto eu anseio ver a tua face, Jesus. O quanto eu quero ver, tocar-te, Jesus. Começa a dizer, Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso ter um encontro com o Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso ver a tua face, Pai, e dizer o quanto tu és lindo, o quanto tu és Deus. Adora o Senhor.
desesperados que anseiam ver a face do Senhor, que desejam conhecer o secreto de Deus, que desejam ir mais profundo, intimidade com Ele, que você vai declarar dentro da tua casa o quanto você deseja estar na sala do trono, diante da presença dEle, e você vai declarar com toda a força que há dentro de você, aí na sua casa. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Jesus, eu só quero ver-te. Jesus, que os meus olhos possam contemplar a tua face, Jesus. Não há desejo maior em mim do que poder te ver, do que poder olhar em tua face e enxergar a tua glória, o teu rosto lindo e perfeito, onde não há outra beleza maior do que a tua, Jesus. É nos teus olhos, Pai. Diga: só quero ver você. Diga a Ele: ver você. Só quero ver você, Senhor. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Diga: só quero ver você. 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 O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? E o que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? E o que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? E o que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Diga: eu quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você. 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 Aleluia, glória a Deus. Na palavra do Senhor diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Chegou o momento da oração nesta noite, a oração da família. Você que está em sua casa, ansioso, ansiosa, precisando de um refrigério na alma, precisando de algo de Deus, Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Deus está cuidando de você. Deus hoje está tratando com você nesta noite. O diabo, vosso adversário, está como um leão furioso querendo devorar você. Mas o Senhor hoje está livrando muita gente, aleluia, e está dizendo para você: fique forte, resista, joga sobre mim a tua ansiedade, porque eu vou continuar cuidando de você. Vamos orar nesta noite, vamos entrar no elo no céu nesta noite, aleluia, porque hoje você vai se lançar igual aquela mulher do fluxo de sangue que se jogou nos pés de Jesus, e foi ali que ela tirou toda a ansiedade, porque aquela ansiedade que trazia a ela coisa ruim, aquela coisa ruim que vinha nela, que ela ia morrer, que não tinha mais jeito. Mas o Senhor está dizendo para você nesta noite: lança os teus problemas, as tuas dores, joga para mim, porque eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da tua família, eu vou cuidar da tua saúde, eu vou cuidar dos teus problemas. Lança. Aleluia, maravilhoso. Maravilhoso, soberano Deus. O inimigo está como um leão, entrando nas casas das pessoas, devorando sonhos, projetos, tudo. E isso causa uma ansiedade muito grande, porque muitas vezes estamos vendo o problema, muitas vezes estamos sentindo o problema. Isso causa uma ansiedade muito grande. O que tem de família ansiosa, porque não tem mais esperança para o dia de amanhã, Jesus. Tem família que não tem mais o prazer de orar, Senhor da glória, porque não tem sono, porque a ansiedade é tão grande que tira até o sono. Mas hoje o Senhor está entrando dentro do teu lar, e Ele está dizendo para você: lança sobre mim a tua ansiedade, as tuas dores, as tuas lutas, porque eu vou cuidar de vós. Parece que eu estou vendo a mão do Senhor assim, olha. O escudo dentro da tua casa, e Ele está dizendo: eu estou cuidando de você, olha. Sobre mim a tua ansiedade, porque eu vou cuidar da tua família, cuidar da tua saúde, eu vou cuidar da tua mente, eu vou cuidar dessa depressão, eu vou cuidar dessa tristeza. Mas é necessário você jogar. Então tira aquilo que não está servindo para você, tira essa angústia, tira tudo que não presta, e diga: Jesus está aqui, olha, tudo que não presta eu estou colocando em tuas mãos, porque eu sei que o Senhor vai continuar cuidando de mim. Então, Senhor da glória, é isso que eu te peço, e eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver
só quero ver você. Jesus. Ele é digno de ser adorado. Todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra. A adoração tem que ser a Ele. Em Lucas capítulo 7, e a partir do versículo 36, relata que um fariseu chamou Jesus para a sua casa para jantar. E a mulher pecadora, sabendo que Jesus estava na casa dele, correu para a casa dele. E entrando em sua casa, a mulher se jogou aos pés do mestre. Com certeza aquela mulher teve uma revelação de quem era Jesus. Ela teve uma revelação que só Jesus podia salvar ela, que só Jesus tinha o que ela precisa. Então a Bíblia fala que ela se joga nos pés de Jesus e começa a chorar nos pés dele. Ela chora e com as suas lágrimas ela vai molhando os seus pés. E ela começa a enxugar com os cabelos os pés de Jesus. E em seguida ela derrama aquilo que ela trouxe de mais precioso em adoração a Deus. Ela derrama um perfume, um unguento aos pés do Senhor e unge a sua cabeça. Aquela mulher, ela teve o entendimento que Jesus era suficiente para ela. Jesus, Ele é suficiente. Nós não precisamos de mais nada, porque Ele é suficiente. E ela entendeu quando ela se jogou aos pés dele e começou a adorá-lo com as suas lágrimas e com o perfume. Ela entendeu para ela que Jesus é suficiente. Diferente daquele fariseu, diferente dele que não entendeu o ato daquela mulher de derramar o perfume, ele criticou ela. Ele criticou, ele dizendo: esse aí é um profeta. Ele não sabe que ela está derramando um perfume tão precioso. E Jesus chama ele e fala para ele: oh, aleluia, glória a Deus. Jesus fala para ele: uma certa pessoa devia 50 e a outra pessoa devia 500. E esse devedor, ele perdoou a dívida dos dois. E Jesus em seguida perguntou a ele: e qual mais vai ser grato? O que mais vai ser grato? O que perdoou 50 ou o que perdoou 500? E ele fala: claro que o que perdoou 500. A quem muito é perdoado é muito amado. Nós sabemos o preço que foi pago na cruz. Nós sabemos o sangue de Jesus derramado por mim e por você. A gente sabe o quão precioso é o sangue de Jesus, o quanto valeu aquele sangue derramado por nós. Então aquela mulher, ela podia estar com aquele perfume de mais alto valor, mas ela entendeu que Jesus era suficiente para ela e nada mais importava. Meu irmão, eu quero te dizer nessa noite: Jesus, Ele é suficiente para você. Ele é suficiente. Tudo que você precisa está nele. Tudo que você procurar está nele. Jesus é suficiente. Jesus, Ele é suficiente. E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? E o que é que os anjos veem,
Jesus, queremos te ver, Jesus. Queremos ser tocados e se prostrar diante da tua majestade, Deus, e dizer o quanto tu és santo, o quanto tu és merecedor e digno de toda a nossa adoração. Jesus, nesse momento em oração, Pai, eu peço que assim como esse louvor, que esse louvor seja uma oração. Jesus, que venhamos ser como crianças, ó Pai. Que venhamos, Deus, ser como criança que precisa de colo, que precisa sim ser protegido pelo Pai. Jesus, que venhamos, Deus, matar o nosso eu. Jesus, que venhamos, Deus, matar, sim, Jesus, exterminar as nossas vontades, os nossos eu, para que o Senhor cresça em nós. Aleluia, Jesus. Queremos te ver, Pai. Queremos sentir a tua glória, a tua presença. Queremos te adorar. Ser como criança e te amar pelo que és, pelo que o Senhor é, voltar à inocência, ao primeiro amor e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Eu torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer.
Abraça-me com teus braços de amor. Saúdo todos com a paz do Senhor. É chegado o momento da palavra de Deus. Aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida, para mim e para você. E vos peço que abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13 e versículo 30. Deus tem uma palavra nessa noite, nesse momento, para a nossa vida. Ele é poderoso e tremendo para fazer. Diz assim a palavra: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eita, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é forte demais, é forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio que passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos nós, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e sim, também éramos aos seus olhos. É bem verdade que vai ter hora na vida que a gente vai estar diante da dificuldade, diante da prova, diante da luta, diante de toda a situação, diante do nosso olhar, e nós vamos dizer: essa luta é muito grande, essa luta vai nos sucumbir, essa luta vai nos devorar, essa luta vai acabar conosco. Nós vamos ver a luta e vamos ver que ela é tão grande a tal ponto da gente temer. A Bíblia diz que Deus instrui a Moisés para que Moisés ele separe 12 homens, 12 príncipes. Deixa eu ser mais claro: 12 líderes, um representando cada tribo. Deus ordenou a Moisés e que o povo iria ter notícia do que havia naquela terra, o que havia naquela terra de Canaã. E a palavra diz que Deus não chamou qualquer homem. Deus chamou os cabeças, escolheu os líderes, os chamou e os deu uma missão. Vocês vão até a cidade de Canaã, e lá vocês vão fazer o mapeamento, vocês vão analisar a cidade, vocês vão ver se a terra ela é próspera, se ela é infértil, se ela é fértil, se ela é frutífera, se ela prospera. Vocês vão olhar quais são os moradores daquela cidade. Vocês vão olhar as fortalezas. Me passe um relatório de tudo aquilo que for visualizado por vocês. Deus chamou 12 líderes, 12 cabeças. E por quê 12 pessoas? E por que 12 líderes? Sabe por quê? Porque
totalmente diferente de qualquer outra pessoa. Deus chama aqueles líderes porque eles eram uma referência dentro daquela tribo. E eles precisavam analisar aquilo que iria enfrentar para alcançar a terra prometida. E é bem verdade que a terra por herança já seria deles, porque diz a Bíblia que o Senhor faz uma promessa lá no livro de Gênesis. Ele vai à procura de um homem chamado Abrão, e diz a palavra que o Senhor lhe faz um convite, que o Senhor lhe faz uma proposta. O Senhor pede para que aquele homem deixe a sua casa, deixe a sua parentela e vá para uma terra que o Senhor mostraria. E diz a palavra que Abrão, ele ouve aquilo que o Senhor havia proposto. E quando ele sai em direção daquela terra, as manifestações de Deus, as manifestações das promessas de Deus é tremenda, a tal ponto de o Senhor dizer: olha, eu formarei uma grande geração a partir da tua descendência. É bem verdade que essa geração, ela será forjada, ela irá crescer dentro da dificuldade, dentro da luta, dentro da opressão. Mas eu tenho uma terra prometida e preparada para o meu povo. A Bíblia diz que era promessa, e tudo isso teve um tempo de quase 400 anos. E diz a palavra que aquele povo, ele ouve aquilo que Moisés estava instruindo. Ele começa a ouvir naquela missão, porque não seria uma missão fácil, porque eles precisariam relatar tudo aquilo que ele estava vendo. E eu quero nesse momento abrir um parênteses para você que está aí nos acompanhando. Como anda a nossa visão, anda a nossa estrutura. Como anda, vou repetir, como anda a nossa visão, anda a nossa estrutura. Se aquele povo, se aquela terra era prometida, haveria alguma necessidade daquele povo, daqueles 12 líderes, ir à terra de Canaã? É porque muitas vezes Deus, ele permite a gente estar diante da luta, diante da dificuldade, diante da prova, para a gente ver como está a nossa visão acerca do tal acontecimento. E isso é muito importante. Isso me faz lembrar que quando Israel estava ali na peleja, em campo de batalha, Israel estava sendo terrível contra os seus adversários. Quem viesse, eles estavam ali, fulminante, vencendo as pelejas, vencendo a guerra. E tudo isso só acrescenta. Eles crescem, eles se multiplicam, eles começam a ganhar mais forças, mais experiência. Mas diz a Bíblia que chegou uma peleja, chegou uma guerra, em que seria totalmente diferente daquilo que Israel já havia pelejado. Qual é o cenário de hoje? Estamos diante de uma guerra que os nossos olhos nunca havia antes visto. E tem muita gente com a sua estrutura, e tem muita gente abalada, tem muita gente detida, tem muita gente que deixou de viver, sabe?
E diz a Bíblia que aquele povo foi para a peleja contra os filisteus. E sabe o que os filisteus fizeram? Os filisteus sabiam que o exército de Israel era terrível. Eles, eu vou armar uma luta, eu vou armar uma guerra diferente. Eles não viram, eles ficaram surpreendidos. Diz a Bíblia que ele coloca o Golias de frente. E ele disse: olha, nós vamos pelejar com vocês, mas a guerra vai ser diferente. Vocês vão escolher um guerreiro entre os seus para pelejar contra o meu guerreiro, para pelejar contra o Golias. E diz a Bíblia que quando eles começam a olhar o Golias, quando ele começa a olhar a luta, começa a olhar o tamanho do problema que eles iriam enfrentar, eles esqueceram que ele era guerreiro. Tem tanta gente diante do cenário atual esquecendo de quem ele é, de quem ele era antes de tudo isso acontecer. Sabe por quê? Porque a visão está focada, está totalmente equivocada. Sabe por quê? Porque todo mundo se encontra no mesmo cenário, e porque um tem uma visão, e porque outro tem uma outra visão. Sabe, aquele que está vendo, a luta é grande, mas maior é aquele que está comigo. Nós temos que entender que nós estamos num processo que o nosso psicológico, ele precisa estar bem. E a Bíblia diz que todos os dias Golias se levantava e insultava aquele povo. Não tem nenhum homem aí, valente, guerreiro de guerra, para pelejar contra mim. Até o próprio rei Saul estava com medo, estava detido. Sabe, a Bíblia diz que Jessé, ele quer notícias dos seus filhos que estão na peleja. Aí Jessé, ele chama o Davi e diz: olha, Davi, vai lá no confronto de guerra, vai lá, dá uma analisada, leva alguns alimentos para os teus irmãos e me passa um relatório do que está acontecendo. Diz a palavra que quando Davi, ele chega naquele lugar, quando Davi chega naquele lugar, ele vê o exército do povo de Deus, o povo de Israel. Eles estavam vencidos sem ter ido para a guerra. Eles estavam vencidos só por estar no cenário de guerra. Será que hoje não tem? Eu estou vendo muito crente que antes era utilizado por Deus poderosamente, e hoje ele está vencido. Ele está vencido diante da situação. Mas Davi chegou naquele lugar. E porque Davi chegou naquele lugar, as coisas iriam começar a mudar. Porque Davi chegou naquele lugar, Deus tinha algo para realizar. Sabe o que é interessante? É muito importante estarmos atentos como está a nossa visão, porque ela vai alimentar a nossa estrutura. É interessante, a Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus, ele nos criou do pó
pó da terra, com o barro Ele nos formou, Ele nos fez e expirou em nós o fôlego de vida. E sabe o que é lindo? Que todo o fôlego de vida, ele traz consigo coisas que são únicas na minha e na sua vida. Deus criou diversos seres humanos, sabe? Mas nenhum tem o mesmo pensamento, nenhum tem o mesmo intelecto, nenhum tem a mesma percepção, nenhum mesmo tem a sua visão. A ciência, nós estamos aí para ver, pode uma mãe trazer 2, 3 filhos gêmeos idênticos, mas cada um tem um pensamento, tem um conceito, tem uma digital. Sabe o que é que isso quer dizer? É que nós somos únicos. Você que está aí é único. Somos diferentes. Deus, Ele nos fez único. E se nós somos únicos, existe um chamado individual de Deus para mim e para a tua vida. E Davi ia despertar esse chamado na vida dele, porque quando Davi ele olha aquele cenário de guerra, ele olha assim: como é, rapaz? Como é, rapaz? Vocês, o exército do Deus vivo, vencido sem entrar em guerra. E quando ele olha o Golias insultando o Deus, o povo do Deus Todo-Poderoso, ele fica: isso não pode. Isso não pode. Veja o que é interessante, a visão, ela alimenta a nossa estrutura. Veja o que a palavra está nos dizendo. Sabe por quê? A gente está falando de um exército experiente, mas que a sua visão estava olhando para a luta e não estava olhando para aquele que é maior do que a luta. E vem um adolescente que não tinha experiência de guerra, mas tinha a visão de que Deus é maior que todas as coisas. E quando ele olha, ele diz: isso não pode ficar assim. Ele diz: eu vou a peleja contra esse. A Bíblia diz que tentaram até colocar a roupa, as armaduras, mas tem coisas que é o seu tempo. Tem coisas que é o seu tempo, nós precisamos entender. Tem muito crente querendo tomar o tempo. Tem que esperar o tempo é deles, e cada tempo ele vai nos aperfeiçoando, vai fazer nos crescer. E quero dizer para você que quando a nossa visão está sendo direcionada para Deus, é bem verdade que não importa a armadura, maior é aquele que está comigo e que está contigo. Diz a palavra que quando ele olha para o Golias, veja a visão de alguém que estava olhando para aquele que é o Criador de todas as coisas. Quando ele olha para Golias, ele diz: eu não sou homem de guerra, eu sou um menino, eu não tenho experiência, mas eu estou com aquele que é todo poderoso. Você que está aí no outro lado, eu quero dizer para você: nós estamos nessa luta, mas o todo poderoso, Ele está comigo, Ele está contigo. E o que me deixa alegre, Davi, sabe o que é? É porque Davi, você lembra no 1 Samuel capítulo 16, Deus havia rejeitado a Saul, e o Senhor levou o profeta à casa de Jessé. Passaram todos os filhos de Jessé. Davi estava lá apacentando as ovelhas da família, e ele disse: Jessé, está faltando alguém ainda? Existe alguém? Ele disse: sim, Davi. Então vai mandar buscar, porque nós só iremos sentar à mesa. Nós iremos sentar à mesa quando ele chegar.
E diz a palavra que foi buscar o Davi chegou e o Senhor disse: é este o meu escolhido. Mas sabe o que é interessante, que me deixa alegre? É porque no outro dia, Davi tinha sido ungido diante de um dos maiores dos profetas de Israel. Mas no outro dia ele volta a apacentar as ovelhas. Ele estava esperando o tempo para que Deus viesse o honrá-lo. Mas o que me intriga é, ele sabia que ele já seria rei, ele foi ungido. Ele poderia simplesmente sentar e dizer: eu vou ficar aqui só na plateia, só observando, porque eu sei que depois que Golias matar o rei de Israel, eu posso me tornar rei, pois a promessa está sobre a minha vida. Mas é interessante, e aquele homem disse não, aquele jovem disse não. Tudo é no tempo de Deus. Eu preciso mudar a visão deste povo. Deus, quando eu estava analisando esse texto, o Senhor estava me dizendo, bradava o meu coração algo poderoso. Estou eu tirando os entraves dos olhos de muitos crentes, porque tem só olhado para o problema e não tem olhado para aquele que pode resolver o teu problema. E diz a Bíblia que Davi, ele vai para a guerra, e quando ele entra no cenário da guerra, ele vê o Golias com espada, com lança, com escudo. Ele diz: tu vem a mim com espada, tu vem a mim com escudo, venhas a mim com lança, e eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu estou convocando aquele que é poderoso, eu estou convocando aquele que é general de guerra, eu estou convocando aquele que entra numa guerra e sem lutar ele já é vencedor. Ei, você que está aí, é momento de você começar a invocar aquele que já é vencedor. Sim. Diz a palavra que quando ele entra naquele cenário de luta, Golias olha assim: rapaz, é brincadeira um negócio desse. Porque tem hora que o problema vai olhar para mim, vai olhar para você, e ele vai dizer: eu venci, eu a venci. Golias já se achava vencedor, e diz a palavra que Davi, com 3 pedrinhas, ele garante a vitória daquele povo. Ele garante, ele mostra que o Senhor, ele é poderoso para fazer infinitamente mais sobre a minha e sobre a tua vida. E ele venceu aquela peleja. Ele chegou no cenário onde o exército estava morto. Que essa palavra, ela alcance a tua vida, que essa palavra, ela restaure aquilo que um dia já foi alegria sobre você. Ei, a Bíblia diz que aquele povo, aqueles líderes que foram para Canaã, eles tinham a sua concepção, eles tinham a sua visão. Ei, preciso falar para você que está aí no outro lado, sabe? A Bíblia diz que o Senhor chamou os líderes da tribo de Israel. E eu quero falar com líderes. Eu quero falar com você que é o líder da sua casa. Eu quero falar com você que é a coluna da sua casa. Ei, se a visão do líder, se a visão da coluna não tiver firmada em Deus, todos aqueles que são apoio, cai. Mas a palavra diz que Deus, ele queria mostrar para aqueles homens o tamanho do seu poder.
Aqueles homens, ele vai para aquela cidade e começa a fazer o relatório, começa a ver as maravilhas que havia naquela cidade. Diz a palavra que a terra manava leite e mel, os frutos eram doces, apetitosos. Diz a palavra que também haveria uma grande luta antes daquele povo entrar no cenário de guerra. Gigantes eles precisariam enfrentar para conquistar a terra. Ei, precisamos entender, você que está aí, nós estamos diante de um cenário de guerra, e num cenário de guerra, vamos ter algumas perdas que nós não estamos suportados, que não estamos preparados para suportar. Vai acontecer algumas perdas, que vai abalar a nossa estrutura, mas não perca o foco, não perca a visão no Senhor. Sabe, o intuito dessa mensagem é para que você desperte, para que você entenda que Deus, Ele está no trono, e quem está no trono tem o domínio, e quem tem o domínio tem o poder, e quem tem o poder tem a autoridade. E o nosso olhar, a nossa visão precisa estar focada nele, porque ele tem todo o poder. Eu sei que não é fácil diante da condição que nós estamos passando, vivendo. Mas uma vez eu digo, todos nós estamos na mesma condição, e tudo parte da nossa visão. Não desfaleça o teu coração, não. Não desfaleça, porque essa luta, essa prova que nós estamos passando, ela vai passar. Vai. E diz a palavra que 40 dias se passa. E é hora daquele povo tornar, aqueles 12 líderes tornar, com todo o relatório que eles tinham acerca da cidade. E diz a Bíblia que eles trazem uma amostra grátis, eles trazem um fruto. E quando chega ali na congregação, está Moisés, Arão e todos. E eles começam a dizer: a cidade é belíssima, a cidade ela mana leite e mel, a cidade tem frutos apetitosos aos nossos olhares, a cidade é belíssima, a cidade é próspera. Veja a visão. Ei, mas ela não é para nós. Ele diz: ela não é para nós. Nós estamos falando de líderes, nós estamos falando de cabeça que conduzia as tribos de Israel. Eles disseram: não, nós não podemos suportar. Tantos que estão olhando a dificuldade que estamos vivenciando, tem dito: nós não podemos suportar. Tem muitas pessoas perdendo a guerra, só por estar dentro da guerra, não entrou nem num combate. Eu conheço pessoas que nem chegou, que essa situação nem chegou na sua casa entre os seus, mas porque chegou próximo, chegou entre uns e outros, eles estão totalmente apavorados. Eu não estou querendo dizer que os cuidados não serão exercidos, precisa sim, mas nós precisamos entender que Deus é o que soprou o fôlego de vida na minha e na sua vida. E se Ele soprou, Ele é o que recolhe. Se Ele determinar,
não te apavora, vai buscando, vai te reconciliando, vai te aproximando de Deus, buscando Ele, mudando esta ótica que você está vendo, porque a tua casa precisa da tua estrutura. Tem tanta casa desabando diante desse processo, tem tanta família sendo destruída, tem tantos casamentos sendo destruídos, porque está faltando estrutura. Ei, eu preciso dizer para você algo. Tem hora que nós não somos super-heróis, vai faltar força, vai faltar estrutura, mas quando a nossa base, o nosso alicerce está em Deus, Ele é aquele que te toma pela mão e te levanta. Olha, meu filho, estou eu te levantando. Ei, nesse exato momento, o Senhor está te levantando. Você que está caído, você que está caída, precisando de um levante, Deus está te levantando, assim como Ele disse ao Elias: olha, Elias, te alimenta, porque a tua caminhada ainda não terminou. Ele manda te dizer nessa hora que a tua caminhada não terminou. Não terminou. Tem tanta gente dizendo: terminou, acabou. A última palavra vem dele. Ei, não adianta a gente querer abrir a boca diante do cenário e querer decretar alguma coisa. Não, é agora que a gente precisa buscar, é agora que a gente precisa consultar aquele que pode. A Bíblia diz que o arraial ficaram tudo perturbado, tudo confuso. E um homem, dois aliás, um chamado Caleb e o outro Josué. Caleb chama a responsabilidade para si e diz: então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse: eita, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Tudo é questão de visão, tudo é questão de como estamos olhando a situação. Sabe o que é que Josué estava dizendo? A terra é linda, a terra é belíssima, a terra tem fruto que emana leite e mel, a terra tem gigante, a luta que vamos enfrentar é grande, mas nós vamos conquistar, porque isto é uma promessa daquele que, quando determina, daquele que fala, ele cumpre. Então essa terra é nossa. É visão, gente. É visão, porque a visão ela vai nos dar um entendimento diferente. O lindo de Deus é isso. Deus permitiu aquele povo entrar na situação. E líderes, se Ele tivesse chamado qualquer um, não seria válido. Sabe por quê? Porque líder tem uma visão diferenciada. Mas até aqueles homens, eles ficaram confundidos, ficaram perturbados, olharam a luta, mas não olharam aquele que, quando o povo estava lá no deserto, quando o povo estava sendo escravizado por Faraó, eles oraram e clamaram, e o Senhor Todo-Poderoso abriu um mar, e aquele povo passou os pés enxutos. Se Deus tem poder para fazer tais maravilhas, dirás demais. E diz a Bíblia que tudo isso teve uma grande consequência. Todo arraial fica perturbado, fica confuso. Eram 12 tribos.
Cada tribo tinha uma quantidade de pessoas. Então vamos dizer assim que 80% estava dizendo: nós não iremos subir, segundo o relatório que nos foi apresentado. E Caleb, representando 20% com Josué, 2 tribos cada uma, disse: vamos subir, vamos, porque isso é uma herança que o Senhor nos prometeu, e fiel é aquele para cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido. Essa terra de Canaã é nossa. E o negócio ficou fora do controle lá, como está hoje. Tem tantas pessoas no desespero, tem tantas pessoas que estão desacreditadas, tem tantas pessoas que estão detidas num processo depressivo, que estão totalmente abaladas. Mas esse é o momento em que Deus vai levantar Caleb na minha e na tua vida para dizer: olha, não desfalece na caminhada, não retrocede na caminhada, continua olhando para o autor e consumador da tua fé, porque Ele é fiel na minha e na tua vida. Diz a palavra que quando termina todo aquele processo, está ali todo o povo falando, questionando, a presença do Senhor invade aquele arraial, e o Senhor diz a Moisés: Moisés, até quando este povo ingrato, até quando este povo vai estar desacreditando daquilo que eu tenho para fazer na vida deles? Por causa das ações dele, eles não herdarão a terra. Eles não herdarão a terra. Já o Caleb e o Josué e a sua descendência serão os únicos que irão entrar na terra prometida. E diz a palavra que Josué, conduzido aquele povo, uma nova geração foi formada, e Josué com Caleb conquista a terra prometida, porque fiel e verdadeiro é aquele que cumpriu, fiel e verdadeiro é aquele que falou a respeito da minha e da tua vida. E eu quero nesse exato momento, a palavra está concluindo, mas eu quero nesse exato momento te dizer algo para você não desfalecer, para você não parar. Sabe por quê? Porque há 2000 anos atrás, Jesus ele disse: eu vou para o Pai, eu vou preparar a morada, eu vou preparar-vos o lugar. Não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito. Sabe por quê? Você não pode parar, porque se você parar, você perde a terra prometida. A terra prometida, a Canaã celestial, a nova Jerusalém, que Ele foi preparar o lugar. Isso é lindo. Jesus, arquiteto, Jesus, aquele que estava dizendo: olha, assim para ela, assim para ele, assim, ele gosta assim, ela gosta assim. Será que você está conseguindo entender? Jesus, ele foi preparar o lugar. Nós estamos aqui, mas aqui não é o lugar que é preparado para mim e para você. E eu quero te despertar nesse exato momento, para que você entenda e você não perca
o lugar que Jesus está preparando para mim e para a tua vida. Jesus, ele disse algo, se utilizando do apóstolo Paulo: crer no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Ei, o projeto de Deus é para você e para os seus. Não desfaleça, te anima, redobra a tua força, vai, começa a mudar a expectativa daquilo que você estava olhando. Começa a mudar a visão que você estava tendo, para que você não perca. Nós hoje estamos no tempo da graça, e o tempo da graça nos permite, com fôlego de vida, recomeçar. Para aquelas 10 tribos não tinha jeito mais, mas para mim e para você tem. Então desperta. A tua casa, Deus te levantou como líder. Tem tanta casa, tem tantos líderes que estão com a sua casa desorganizada, estão com a sua casa bagunçada. Mas eu quero dizer para você: mude a sua visão, mude a sua expectativa acerca da situação, porque Ele pode mudar o cenário a qualquer momento. Mas, antes de tudo, preserve a sua morada com o Altíssimo. Sabe por quê? Aqui nós sofremos, aqui nós choramos, aqui nós nos decepcionamos, aqui nós ficamos amargurados, mas diz a Bíblia que o Senhor está preparando um lugar aonde não haverá espaço para dor, aonde não haverá espaço para lágrima. Ele curará, Ele restaurará toda a dor. E é lá, ó, na morada celestial. Muda a tua visão, porque maior é aquilo que o Senhor está preparando e reservando para a tua vida. Que o Senhor adentre, que essa palavra adentre ao teu coração, e que a tua visão seja mudada diante de toda a situação.
Louvado seja o nome do Senhor para sempre e eternamente seja louvado. Eu vou continuar falando do Hebreus capítulo 11, porque a Bíblia diz que pela fé eles tiraram força de onde não tinha e puseram em fuga os inimigos. Assim é na nossa vida. Quando nós achamos que está tudo perdido e com a simples força que vem lá de dentro, que nós chamamos fé. E é com essa fé que eu quero compartilhar a minha oração com a tua. Essa semana que passou, entrei em contato com algumas pessoas, uns tristes, outros preocupados. E o que mais está afligindo o povo agora, porque depois dessa tristeza que se chama Covid, depois disso as pessoas hoje estão sentindo o reflexo que é o desemprego, e para a gente é muito difícil tudo isso, mas segundo a palavra de Deus, nunca vi o justo mendigar o pão. E foi dito aqui uma coisa interessante pelo diácono André: o suficiente de Deus. Vê se não é verdade. Vê se hoje nós não estamos vivendo o suficiente. Porque nós podemos ter até várias coisas, mas não podemos usar. Porque tudo parou, tudo está na mão daquele que tem poder para mudar a história. E eu queria que você mudasse essa história através da sua oração. Porque Deus, Ele está colocando em tuas mãos o suficiente. Então, se contenha com esse suficiente, porque a Bíblia diz que Ele vai te dar o pouco e no muito Ele te colocará. Mas não é agora, é daqui a pouco. Porque agora é hora de toda a humanidade entender que Deus é dono de tudo e de todas as coisas. É por isso que ele disse na carta aos Hebreus que com a pouca força que tinham, colocaram exércitos em fuga. É muito lindo o trabalhar de Deus. Então Deus está mandando te dizer nessa noite. Paulo disse tantas as coisas, o Paulo disse, mas resumindo ele diz assim: olha, Senhor, a minha graça te basta. Porque quando eu pensei que estava forte, é aí que eu estava fraco. E quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Você que é líder, você que tem um chamado de Deus, talvez você não seja um diácono, um pastor, mas você é o líder da sua casa. Mas você é chamado por Deus. E interessante que não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu você. Já olhou para dentro da sua casa e já viu que foi Deus quem chamou você. Então, se foi Deus que chamou você, tome a postura no qual aquele te chamou e está dizendo para você: levanta, levanta, porque tem muita coisa para ser feita ainda. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aí também dentro da sua casa. É por isso que é um combate, o Espírito Santo, o exército dele te convidando e dizendo assim: eu estou com você, eu não vou abrir mão de você. Ei, Deus não vai abrir mão de você. Por mais fraco que você esteja se sentindo, você acabou de louvar dizendo: teu é o reino, tua é a glória para sempre. Então é para sempre, é até na eternidade. Ele tem contigo algo poderoso.
você vai chegar um dia e vai lembrar deste culto em que você vai dizer assim: meu Deus, como foi bom ter o teu suficiente. A Bíblia diz que Israel passou 40 anos no deserto. Eita, 40 anos. E diz a palavra de Deus que não faltou vestes. Diz a palavra de Deus que não faltou comida. E diz a palavra de Deus que não faltou o principal, que foi a presença dele. Quando era de dia, tinha uma coluna de nuvem, e quando era de noite, tinha uma coluna de fogo. Então na tua vida não é diferente. Deus está com você nesta prova, nesta peleja, neste deserto. Ele não te abandonou. Está chorando, é a presença dele entrando dentro de você e confrontando com tudo o que você estava pensando. Então vamos orar, vamos falar com Deus. É momento de oração. Oh, soberano Deus, Deus de guerra, Jeová Sabaote, o Senhor é aquele que peleja. O Senhor é aquele que peleja por este homem, por esta mulher que está aí fraco, não está se sentindo, não, está fraco. Está se sentindo desamparado, desamparada. A situação está de um jeito que a preocupação está tomando conta da estrutura daquele varão valoroso, daquela varoa valorosa que orava, que cantava, que glorificava, e hoje já não faz mais isso. Então Deus está entrando aí na tua casa, está dizendo para você que nesta peleja, que nesta batalha, que nesta morada, que nesta dificuldade, que neste momento Ele está dizendo que Ele é o teu Senhor, e não há quem possa impedir. O diabo quer sucumbir, o diabo quer te parar. O diabo está dizendo que você está paralisado, mas o socorro de Deus, o socorro de Deus, o socorro de Deus, eu sinto a glória do Espírito Santo invade na tua casa, fazendo um rebuliço. O rebuliço, restaurando a saúde, restaurando a psicologia, restaurando a mente, restaurando, porque Ele é quem pode dar, Ele é quem pode fazer, Ele E que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu.
está aberto neste lugar. Eu já posso sentir, e eu creio que você aí de casa também está sentindo. O Senhor está presente neste lugar, e eu tenho certeza que Ele já falou contigo. te
Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de poder levar essa mensagem aí ao seu lar, à sua casa, e principalmente a você que foi escolhido por Deus, você que foi selecionado entre milhões por Deus. Você que estava, preste atenção, você que estava prostrado, não está mais, eu creio nisso. O Senhor foi aí com o exército dele, te resgatou, e a partir de hoje, tu serás o instrumento. Tu lembra aquele instrumento que você era e que por algum momento parou? Tu serás um instrumento usado pelo poder do Espírito Santo. E a partir desse momento você vai entender que as coisas na sua vida vão fluir de maneira poderosa, porque a ação do Espírito Santo é assim. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por permitir a palavra de Deus entrar dentro da sua casa, dentro da sua família. Aí, meu irmão Cleiton, o Senhor é a tua saúde, é o controlador da tua pressão. É sim. E todos aqueles que estão preocupados, aperreados com alguma coisa, foca no Senhor Jesus, porque toda a suficiência de Deus vai chegar. Se não é que já chegou, perceba, saiba disso. Não permita que o inimigo confunda a sua cabeça, porque Ele é o Senhor e é que vai fazer coisas grandes. Estenda suas mãos para o alto. A graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as divinas consolações e comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus e com todos da sua casa, protegendo com o manto sagrado, livrando de todo mal. E para encerrar, eu quero dizer Salmos 91 e versículo 11. Olha o que Deus diz para você: e darei ordem aos anjos ao teu respeito, aleluia, para te guardar em todos os teus caminhos. Ordem de Deus para proteger os teus. Receba em nome de Jesus e